Muito bom dia, pessoal. Tudo certo por aí? Hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui para trazer um resumo semanal para vocês do que tem acontecido. E essa semana tem coisa muito legal aqui, tá? Acho que tem todas as declarações de Davos pra gente trazer aqui. Teve o nosso amigo Brian Armstrong da Coinbase aparecendo mais de uma vez em declarações mais fortes. A gente teve um embate entre ele e um banqueiro central. A gente tem os dados dos cartões criptos que negociaram 18 bilhões de dólares, tem a NYZ, que da ICE Stock Exchange de Nova York, que vai tokenizar ações e negociar 24 horas por dia, tem volume de ETF de ouro menor do que o volume de ouro tokenizado, tem muita coisa legal que aconteceu essa semana, a gente vai trazer todo esse resumo aqui para vocês, beleza? Vamos começar pelo principal aqui, o que é o mais útil, é o que está falando em Davos, né? Davos é o Fórum Econômico Mundial, e de lá saíram várias declarações aqui. Uma delas é esse embate aqui que a gente teve entre o banqueiro central e o Brian Armstrong. Tem muita coisa interessante para a gente debater aqui para vocês, beleza? Dar um pouco de contexto a esse, eles estão debatendo, tem um banqueiro central, se não me engano, tem o Garlin, o CEO da XRP, da Ripple, mas o embate mesmo é entre o próprio Brian Armstrong e esse banqueiro central. Ouve só isso aqui, vou traduzir para vocês o que está sendo falado também. Governor, you have to address this. Is the euro in danger from a Bitcoin standard? No, I'm a bit skeptical, Brian. Sorry to say it about this idea of the Bitcoin standard. We left the gold standard, but the gold was only a technical mean. What is important is what you say, Bert, that monetary policy and money is part of sovereignty. And we live in democracies, and I think the public role is key. And if we lose that, really you lose a key function of democracy. Cara, eu acho bem interessante essa conversa dele, porque com o banqueiro central, é óbvio que quando você olha para estrutura da maneira que ela é montada, né? Você tem basicamente a economia como um todo, você tem o governo, né? A democracia ali que é eleita e tudo mais, e essas coisas se relacionam e, obviamente, para ter um certo grau de funcionamento mesmo da democracia, esse banqueiro central é independente, né? As boas economias têm essa independência do banqueiro central, vez ou outra tem um embate, mas isso funciona muito bem. E só que por trás dessa fala tem uma premissa básica que é a não separação do Estado do dinheiro. E no primeiro momento, a visão dele parece fazer sentido, né? Como você vai separar o Estado do dinheiro, né? Como que isso vai funcionar? E lembra muito a discussão, inclusive, do próprio evolução ali quando a gente teve o calvinismo, né, a reforma protestante, em que separou a igreja do Estado. E isso também era algo impensável, né? Então acho que essa visão dele aqui, ela traz muito essa perspectiva aí de que é impossível separar. Só que a verdade é que o tempo vai mostrar que não. E eu acho que realmente o que falta para o Bitcoin é tempo, isso vai acontecer no futuro. Se não acabar com as normas fiduciárias, que eu acho um pouco complexo, o Bitcoin ele vai ser esse ponto fixo no universo que eu gosto de falar, um ponto de alavanca em que você consegue medir como as moedas fiduciárias estão se deteriorando simplesmente porque você tem um ativo que não tem emissão ou não tem emissão além da programada. Vamos continuar aqui. Said, I always keep repeating that money, as long as it exists for centuries, has been a public-private partnership. You need a public anchor, whatever its form is. Remember, and silver and gold were sovereign assets, so it was on the public side. And then you had banknotes, and you will have CBDC. But anyway, the most important part of payments is in the private sphere, and this is the development of tokenized private money. But this tokenized private money must be regulated to inspire trust, confidence. It's fascinating that you say that. Essa parte a gente não tem muito a adicionar aqui. Ele está falando sobre essa regulação que teria que ter nesse dinheiro privado. E assim, em algumas circunstâncias isso faz sentido, né? Quando a gente tá falando dessas coisas de cripto, tem que separar aqui, tá? O Bitcoin como protocolo, e que o Brian Armstrong vai citar isso na sequência, que é descentralizado e ponto, e totalmente independente. E as empresas que se valem da tecnologia de blockchain, que criam stablecoins, e as empresas que usam stablecoins dentro do seu sistema. Então, eu sempre gosto de separar essas coisas porque, na verdade, um é um substrato de construção que seria o próprio Bitcoin, e a outra é o que se constrói em cima desse substrato. Seria basicamente assim, a internet é esse substrato e todas as empresas que estão em cima dela estão construindo em cima desse substrato. Desde, cara, começo da internet, a tecnologia, a Cisco que fez infra, até hoje mais recente, como o Facebook, ou Meta, na verdade, né?
e criou várias dessas redes sociais colocadas em cima dessa internet de alta velocidade. Mas vamos seguir aqui. Complementary role that you could play. So I think that crypto is very good for fiat currencies. It's very good. Bitcoin is like good as a check and balance on deficit spending because. Esse é um ponto bom do Brian Armstrong, sabe? Porque no futuro, a única coisa que talvez você vá conseguir medir a quantidade, como está espalhado pelo mundo, seria o Bitcoin. O próprio ouro, que tem uma emissão muito pequena, você não tem uma noção completa de quanto ouro existe. E aí vem a digressão que eu sempre trago para vocês aqui sobre a questão de escassez física versus escassez digital, né? A escassez física é limitada aos processos produtivos contemporâneos que a gente tem. Então, quer dizer, o ouro é limitado pelo processo produtivo que a gente tem. A mesma coisa aconteceu com o alumínio. O alumínio era um elemento muito raro quando não se tinha descoberto a bauxita e como separar o alumínio do oxigênio nessa bauxita. Depois se descobriu, o alumínio virou papel, né? Basicamente isso. Então, essa visão dele de trazer um ativo escasso, mensurável e que você tem a previsibilidade total da emissão dele, ela seria esse balizador das moedas fiduciárias. Então, se você, como país, fizer alguma coisa errada aí, você sabe que o Bitcoin vai ser o refúgio do cidadão, e como refúgio, ele é o ponto de partida onde esse cara vai se manter nessa moeda forte. E as flutuações vão acontecer em Bitcoin. Eu consigo ver esse mundo, e consigo ver também um mundo em que as moedas fiduciárias não deixam de existir, porque de alguma forma ele entrega poder para essa democracia, como o nosso amigo falou, mas eu acho que o Bitcoin ele pode ser esse pino, né, esse ponto fixo dentro do mercado global. When there is a lack of trust, or people, from like in a U.S. context, if people are worried about inflation, or maybe in places like Argentina or Turkey or Nigeria, they are going to flee to the thing that they believe is going to store value more. So I think in general it's going to be very complementary, and like you said, I think it comes down to trust. And so if fiat currencies can maintain trust and not have, the money printer kind of debasing everybody, then they'll survive. But if countries that have bad behavior on that dimension, Bitcoin doesn't have a money printer. The supply is fixed, and people will go to it in times of uncertainty, kind of like they did with gold. É exatamente o que eu falei aqui, né? As pessoas fugiriam para isso e ele seria o balizador, né? Não tem nada demais aqui, eu acho que esse futuro ele faz bastante sentido aí para o uso de Bitcoin e outras... Bitcoin basicamente, né? Tem o padrão Bitcoin que ele fala. The guarantee for trust is independence on central bank side. And we have... E esse é o ponto, né? A garantia de confiança das pessoas é a independência do Banco Central. Por lei, né? Os mercados avaliam isso. Então, quando o mercado sente que o Banco Central não está sendo independente, ele vai penalizar aquela moeda. Só que para as pessoas que estão lá, às vezes fica muito difícil você conseguir fugir. Então o Bitcoin seria esse ponto, né? Óbvio que o Banco Central vai depender dessa independência porque é onde a estrutura como um todo foi criada, mas a gente sempre tem que entender que talvez a questão da independência ela também possa ser um espectro, né? Você ser dependente ou independente de alguém, ele tem um espectro disso, né? Eu posso ser independente como uma pessoa que pode andar sozinho, me virar e tudo mais, e posso ser dependente do ponto de vista financeiro dos meus pais, por exemplo. Então isso traz um espectro. A independência também não é um marco de 0 ou 1, assim como nível de democracia ou liberdade, o que for. Você pode avaliar dessa forma também. Mandate and we are accountable to that. But sorry to say that I trust more independent central banks with a democratic mandate than private issuers of Bitcoin. Esse é um ponto que eu acho que o Banco Central se entrega bastante aqui. Não entende muito bem o que se trata o Bitcoin, porque não tem emissão de fato de uma organização privada, né? Um protocolo que está definido a regra como ele vai ser emitido. E nessa ideia de confiança ele faz sentido. Se você perguntar para outros 100 caras da mesma idade ou da mesma geração do banqueiro central, eles vão falar dessa forma. A grande questão é se perguntar se a nova geração pensa dessa forma, porque a gente está vendo as economias do mundo de alguma forma se deteriorar e principalmente a confiança das pessoas no governo se deteriorar. Então a gente caminha para um cenário de desconfiança total do governo e essa ideia de independência ela vai ser subjugada e justamente vai se olhar para uma outra solução. E o Bitcoin emerge como essa solução que se encaixa em vários desses problemas. Have a very useful role, but Bitcoin is a decentralized protocol. There's actually no issuer of it. So that... E aquela tapa de luva, né? Tapa de costa de mão aí, de leve, porque mostra realmente que o cara não entendeu o que ele tá falando de fato, né?
That's Yeah. in the sense that central banks have independence. Bitcoin is even more independent. There's no country or company or individual who controls it in the world. And so, anyway, I think it's Essa pra mim é a parte mais interessante, né? Não tem ninguém que controla e ponto. Tipo, o banqueiro central tá falando uma coisa que na verdade não existe. Ela é falha se você trouxer a definição do Bitcoin e verdadeira se você trouxer a definição de outros tokens, com certeza. Tem que levar isso em consideração também. a healthy competition because because if people can decide which one they trust more, and I think Esse momento me lembra muito a entrevista do Steve Ballmer, né, da Microsoft, falando sobre o iPhone, né? Depois procure Steve Ballmer, iPhone, em que ele ri sobre um smartphone de, sei lá, 200, 100 dólares, que ele tava, 500 dólares, sei lá, que ele tava falando que era o iPhone, e que ninguém iria usar, que não tem um teclado, e era só uma tela. Então, essa risadinha aí mostra um pouco da diferença e também mostra o quanto que a gente tá cedo, né? Ali a gente tá falando das principais cabeças do mundo que tem alguma ligação com a gestão econômica do mundo inteiro e eles acham isso engraçado, né? Então acho que tão muito cedo, a oportunidade continua sendo gigantesca em cripto. it's actually the greatest accountability mechanism on deficit spending. Bill, Esse pra mim é um dos pontos válidos aqui também, né? A gente tá falando de um mecanismo do Bitcoin que ele só repete o que ele falou anteriormente. Bom, vamos lá que o Brian Armstrong falou mais coisa aqui em Davos. Vamos adicionar. Which means, for those who don't know, at a bank you deposit your funds. They're not keeping it. We do not do. Aqui vale um contexto, tá? O que está acontecendo nos Estados Unidos é a votação da legislação lá, se eu não me engano, o Clarity Act. E isso, do ponto de vista inicial, ele vai só separar o que vai acontecer, quem vai julgar o quê? CFTC e o SEC, né? A CVM americana. E uma discussão muito válida lá dentro que está tendo, e o Brian Armstrong está uma das pontas, é a ideia de que ele possa ser um cara que vai oferecer yield, né? Ou seja, rentabilidade nas stablecoins por meio da sua exchange. E os bancos estão falando que isso fere a atividade deles e principalmente não vai ter a mesma legislação que eles têm. Então, na verdade, ele está criando uma vantagem para Coinbase que não tem a vantagem para os bancos. E a batalha está exatamente essa. Com o Brian Armstrong, junto com a Coinbase, um movimento chamado Stand for Crypto, né? Se levante para cripto, defenda cripto, ele fez um lobby gigantesco, tanto no Senado, na Câmara, ele articulou isso. Então, o poder da Coinbase hoje, no Senado e na Câmara, é muito forte. Nesse momento de indecisão, o Brian Armstrong retirou o apoio e isso travou as negociações, porque basicamente ele só vai seguir se isso for favorável para a indústria dele. Então, o que ele está trazendo aqui é um pouco dessa visão dele sobre o que está acontecendo no mundo e por que, na verdade, o modelo que ele oferece é até mais saudável para o mercado como um todo. Óbvio, defendendo o peixe dele, mas tem um ponto de verdade aqui, tá? Vamos rodar o vídeo para você entender. We do not do fractional reserve lending, which means, for those who don't know, at a bank you deposit your funds. They're not keeping your money there. They're actually lending it out and earning interest on that, and then they pay you a very small percentage of that. Like the average. Esse é o ponto que ele fala, né? O banco ele faz reserva fracionária, né? Quando você bota o dinheiro no banco, ele não tem o teu dinheiro lá. Você botou R$1 milhão, ele vai pegar esse R$1 milhão, ele vai deixar uma fração determinada pelo banqueiro central, pelo banco central, e vai emprestar o resto. E aí ele te dá um percentual desse valor que ele ganha para você deixar o dinheiro travado por X tempo, ou ter liquidez diária, aí depende do modelo que ele vai te dar. O que ele está defendendo aqui é que a Coinbase não faz isso, né? Você deixa o dinheiro lá e ele fica lá. Você não tem isso, mas minha visão, tá? Sinceramente, é só um momento para isso acontecer. Não é que isso aqui que ele está falando vai ser verdade absoluta por muito tempo. No momento em que você estressar todos os ganhos que você pode ter feito com isso, eles vão começar a fazer reserva fracionária e vão pedir o apoio do Banco Central. Só que até lá, querem ganhar mercado, tá? Sem romantismo aqui de cripto e de negócios. Os caras estão aqui para ganhar dinheiro e quanto mais dinheiro eles vão fazer no futuro, mais eles querem. Savings account makes like 14 basis points or something. And that's called net interest margin, and that's the whole bank business model. And so that's why they have such high regulatory burden, because there can be a run on the bank. Like your money is not all there. In a crypto world, there's a 100% reserve. So all your money is there. It eliminates this entire category of risk around a bank run. We do not do. E aqui ele bate num ponto interessante, tá? Que é uma defesa boa. O banco, o embate, pessoal, lá na Câmara, no Senado, na verdade, está sendo você, como usuário do sistema, se você está correndo no banco, você está usando reserva fracionária. Só que esse banco atende uma série de regras dentro
do sistema financeiro americano, que faz com que ele possa ter essa reserva fracionária, ou seja, o dinheiro que você colocou ele pode emprestar para outra pessoa, porque no último limite o Banco Central age, salva esse cara e paga suas dívidas, como aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. O que o Brian Armstrong está trazendo de contraponto é, eu, como Coinbase, já que eu mantenho 100% das reservas, eu não vou ter corrida dos bancos. Não vai faltar dinheiro porque tem todo o dinheiro lá. Como tem todo o dinheiro lá dentro, eu não vou fazer reserva fracionária e eu não preciso de todo esse arcabouço que o banqueiro central exige do banco. Ou seja, a mesma regulação não vale. E aí tem razão, faz sentido na premissa, só que não quer dizer que você não tenha que ter regulação tão igual ao outro só porque você não faz reserva fracionária. Acho que aqui é o embate que a gente vai ver acontecer logo logo. Beleza? Bom, acho que esse foi. Vamos para mais aqui, declarações do nosso Brian Armstrong. People think about our current financial system as kind of sacrosanct and it's the only way to do it. But if you study the history of money, really it's got created in like 1971 when Nixon went off the gold standard in the US, and we currently have the system where most central banks don't have any link to a hard commodity underneath. I think fiat currencies are going to continue to exist for a long time, but we're also seeing the birth of a new monetary system that I would call. Esse é uma coisa legal que o Brian Armstrong traz, né? Vendo a história do dinheiro, ele vem mudando, né? As pessoas consideram algumas coisas como verdades absolutas, mas se você olhar na história da humanidade, tá? Não tô falando na história do planeta como um todo, da evolução, na história da humanidade só, quando os humanos começaram a construir a história deles, você tem esses períodos como curtos espaços de tempo, tá? Não é algo gigantesco aqui, do ponto de vista de tempo. Se você pensar que o Warren Buffett criou a tese aí de investimento, ela não atravessa, por exemplo, as guerras mundiais. Então, assim, é muito recente tudo que a gente considera como verdade absoluta. Nixon, como ele fala aqui, né, o Nixon, ele quebrou o padrão ouro em 1971 e desde então a gente vive no mundo fiduciário, nesse experimento que a gente está vivendo. Não é de se estranhar que esse sistema monetário ele mude ao longo do tempo, como já mudou várias vezes. Então, o Bramson defende essa visão, que eu acho que faz bastante sentido. The Bitcoin standard instead of the gold standard. And in the crypto space, that is a return to sound money and something that is inflation resistant, because democracies around the world, once we came off the gold standard, are struggling to balance their budget. They're all running deficits, and it's caused inflation in fiat currencies. And so there is a real segment of the population that is looking for a new system based on hard money. Essa declaração do Brian Armstrong, ela vem antes daquela discussão que a gente trouxe no primeiro vídeo, né? Acho que é uma das coisas também igualmente interessante acontecendo dentro do mercado, tá? Quanto a isso, acho que não tem muita coisa para falar, porque na verdade o que ele tá falando é o padrão Bitcoin que foi rechaçado ali pelo banqueiro central na sequência. Bom, mais declarações aqui de Davos, CEO da Circle, né, o Jeremy Allaire. Só para entender, Circle é a empresa por trás do SDC, que fez IPO recente e está falando um pouco do uso das stablecoins aqui, se eu não me engano, para IA, mas vamos ouvir. The next generation of blockchain networks, things like Arc, which Circle's building on, there's other new blockchain networks, are actually being designed specifically for agentic compute. They're designed specifically for the financial and economic activity of a world where 3 years, 5 years from now, one, I think, can reasonably expect that there'll be billions, literally billions of AI agents conducting economic activity in the world continuously on a continuous basis. They need an economic system. They need a financial system. They need a payment system. There is no other alternative, in my view, other than stablecoins to do that right now, and that can keep up with that pace of technological change. And so it's a critical focus for us, but not just us. There's a lot of other folks that are interested in this and contributing to the technical standards to support this upgrade to our digital economic system. Aqui o Jeremy Allaire, ele fala bastante sobre o uso de stablecoins nessa economia de agentes, né? Essa evolução ela vai acontecer de fato, né? Se você pensar na lógica de um agente que vai ser a tua cabeça, né, e usar fazer por você as coisas que você poderia fazer, é natural que o próximo passo seja executar compras para vocês, né? Imagina que você tenha toda essa noção de um agente em que ele vai procurar o melhor preço para você, ele vai procurar a entrega, ele vai atrás de manter os seus mantimentos em casa da maneira que você deseja. Então, o uso de stablecoins ele é mais fácil do que o uso do sistema financeiro tradicional, porque o sistema financeiro tradicional eles são ilhas, né?
Eles estão espalhados aí pelo mundo e você não consegue fazer eles conversarem. Exemplo, acho que claro aqui das coisas é que quando você olha o sistema, né, do banco, né, você não tem a possibilidade dentro do teu banco usar o outro banco, você tem que entrar em outro app, né? E isso já é uma fricção, inclusive para a gente. Só que quando a gente olha para blockchain, não tem esse limite. Ele fala aqui do blockchain da própria Circle, que está sendo criado para isso, e é onde ele acha que vai ter evolução daqui para frente, que é tendo a concordar, tá? Acho que a evolução é um pouco essa, os agentes eles vão fazer isso. Bom, vamos para a próxima, e aqui a gente vai ver o Larry Fink falando sobre tokenização, né? E defendendo a tese dele ali. I think the movement towards tokenization, decimalization is necessary. It's ironic that we see two emerging countries leading the world in in the tokenization and digitization of their currency. That's Brazil and India. I think we need to move very rapidly to doing that. We would be reducing fees. We would do. Aqui vale a pausa para falar sobre a situação de Brasil e Índia, né? Stablecoins não, de digitalização desse dinheiro, esse BDCs. E isso sempre é um aval para o Brasil, porque realmente a gente está muito à frente, tá? Uma coisa que tem que entender muito, deixando a síndrome de cachorro vira-lata, é que, do ponto de vista financeiro, nossa tecnologia é a melhor, nosso regulador talvez seja um dos mais preparados do mundo, e realmente, assim, para quem trabalha no mercado financeiro, o Brasil é motivo de orgulho, né? E quando você vê o Larry Fink citando no Brasil, não é à toa. O Pix que você usa é uma revolução, e não tem nada igual no mundo como o Pix, da maneira que ele é e principalmente da maneira que ele evolui e como ele não era necessário, mesmo assim o Banco Central conseguiu executar um movimento interessantíssimo que basicamente tirou ali a fricção no interior do Brasil do uso de dinheiro. Basicamente você não precisa usar o Pix ali de fato. Tem outras questões que a gente vai trazer que essa questão traz, né, o controle do governo e tudo mais, mas com certeza de utilidade, secando esse ponto, o Brasil está muito na frente de outras coisas, e o Larry Fink fala dessa tokenização e digitalização ao longo do tempo. More democratization by reducing more fees. If we had all investments on a tokenized platform, that you could move from a tokenized money market fund to equities and bonds and back and forth. We have one common blockchain. We could reduce corruption. So I would argue that yes, we have more dependencies on maybe one blockchain, which we could all talk about. But that being said, activities are probably processed and more secure than ever. Acho que a questão da tokenização só se repetiu, né? Mas eu acho que é um caminho natural. E o Larry Fink tem sido um grande difusor dessa questão pelo mundo, né? Então, a repetição é o que você vai fazendo as pessoas encararem aquilo como verdade. Então, é uma questão de tempo até essas coisas começarem a valer para todo mundo, né? Ser verdade universal, porque eu acho que está caminhando para isso. E que temos aqui ainda, temos Cizi falando sobre a mesma coisa de Jeremy Allen, sobre o uso de cripto, né? Como moeda da internet, né? Então vamos ouvir aquilo do Cizi. Native currency for AI agent is going to be crypto. They're not going to use bank cards. They're not going to swipe credit cards. They're going to crypto blockchain is the most native technology interface for AI agents. So when AI goes big, today AI they're not really agents. They don't buy tickets for you. They don't pay for restaurants for you. But when they actually do, those payments will be in crypto. Que nenhuma novidade, né? Uma repetição ali, mas para entender que o jogo de IA ele vai se conversar com cripto nessa parte de negociação. Eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso, mas é muito mais uma ideia de... Não é que não vai acontecer dessa forma, é que eu acho que dá para acontecer as coisas em paralelo. O sistema financeiro tradicional, ele vai... se você vira o banco dos agentes, né, de IA, você pode expandir o teu uso, né? Então imagina uma startup que foi criada para servir agentes de IA. Você foi lá e criou isso. Cara, eu não vou servir humano, eu vou servir agente de IA. Vou ensinar você a usar um agente para comprar passagem, vou ensinar você a fazer tudo isso e tudo mais. Esse cara pode expandir a ponto de ganhar uma clientela que não existia. Exemplo, eu vou ter um agente que vai procurar as passagens para mim. Esse cara, esse agente vai procurar as passagens para mim, ele vai usar o banco preferencialmente X, que está se mostrando como esse banco. E esse cara vai ganhar mercado. Então, assim, a minha dúvida é, cripto está pronto para isso, só que você pode ter um sistema financeiro tradicional, uma empresa, sendo guiada para essa direção,
e conseguir abarcar boa parte do mercado e criar de fato uma competição. Eu acho que é o mais justo que vai acontecer, porque quando o mercado mais cresce, mais concorrência vai tendo nessa direção também, né? Então, acho que isso é um dos pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. Mas voltando aqui, temos dados também, declaração do CEO da UBS, né? Um dos bancos mais antigos aí, custodiantes também do mercado, traz uma visão aí sobre cripto. I do believe that blockchain and that kind of technology is the future for the traditional banking business. So you will see a convergence of that. But we need to pay attention in making sure that at the end of the day, banks are, leave out of trust, and people want to put their assets and their, whatever assets they have in a trusted place. And I would say the new technology still needs to prove itself over the years, and particularly after quantum computing. Cara, essa declaração, eu acho que é sempre uma daquelas já escritas, né? Não tem muito como fugir disso, porque você está falando de um cara que está dizendo que cripto é o futuro, abraçando o que todo mundo está falando, cripto é o futuro. Porém, todavia, temos que tomar cuidado porque os bancos são baseados em confiança, e essa base de confiança ela não pode ser quebrada por uma tecnologia nova que ainda precisa se provar com o tempo. E nesse ponto é mais político ali a declaração, que me lembra até a discussão do próprio Senado lá sobre a Coinbase, né, sobre essa questão de yield que está tendo discussão. Eu sinceramente acho que uma declaração aí mais padrão, sem muita coisa forte a ser colocada na mesa, simplesmente porque foi perguntado. Acho que está preparado ali o media training, está certinho para o que pode ser falado e o que não pode ser falado. E óbvio, né, a gente está falando de CEO de uma empresa global aí, e do mercado financeiro, que não pode dar uma escorregada em falar coisas que ele acha e não o board dele manda ele achar. Esse que é o ponto também levar em consideração. Bom, vamos lá para a última declaração aqui. Aqui acho que é mais da questão de IA, tá? Bom, interessante, porque também foi um assunto bem discutido em dados. That can do everything a human could do at the level of a Nobel laureate across many fields by 26, 27. We're in 26. Do you still stand by that timeline? So, it's always hard to know exactly when something will happen, but I don't think that's going to turn out to be that far off. So, the mechanism whereby I imagined it would happen is that we would make models that were good at coding and good at AI research, and we would use that to produce the next generation of model and speed it up, to create a... Essa é uma aposta que o mercado inteiro de IA está fazendo, tá? Imagina que você tem um desafio técnico da própria produção de IA. E a ideia seria você criar os agentes e também a própria pesquisa para acelerar isso, né? Então, criar um agente de IA que faça pesquisa de IA para acelerar o processo junto com as outras pessoas que estudam. Então, você ter uma pessoa tão talentosa ou mais talentosa que as outras pessoas ali estudando a tese de IA para produzir coisas novas. Essa aposta, se ela de fato se concretiza, ela é exponencial. Porque basicamente você está falando, imagina que você tem 30 pesquisadores na tua empresa, e esse é o volume de pesquisadores que a gente tem nessas Big Seven, nas Magnificent Sevens, e você adiciona mais um cara, e esse cara começa a produzir outros 30. Então, assim, a exponencialidade da velocidade com que você pode chegar na AGI é gigantesca. Então, o mercado inteiro está apostando que eles estão muito próximos de chegar nisso. Chegando nisso, você tem uma curva de explosão gigantesca. E isso é o que favorece com que a gente tenha investimento gigantesco em IA, e, sinceramente, isso não vai parar. Só vai parar se a gente tiver uma bolha. Mas não tendo a bolha, isso vai continuar esticando até ser uma bolha. Loop that would increase the speed of model development. We are now, in terms of the models that write code, I have engineers within Anthropic who say, I don't write any code anymore. I just let the model write the code, I edit it, I do the things around it. Isso aqui é o que mais está acontecendo no mundo, tá? As pessoas estão deixando de fazer a atividade principal porque a IA ela consegue fazer melhor. No caso de programação, sem sombra de dúvida, né? A gente vê a velocidade com que isso é construído e esse cara só tem que avaliar se aquilo faz sentido ou não. O meu receio sobre tudo isso é o quão a pessoa fica preguiçosa. Porque imagina, você produzia código até hoje. Amanhã você deixa de produzir esse código. O que vai acontecer com a tua cabeça? Ela vai atrofiando. Porque uma coisa é revisar, outra coisa é construir do zero. Para quem você acha que dá mais trabalho? Escrever um livro de 300 páginas ou ler um livro de 300 páginas? E principalmente, quem conhece mais sobre aquilo que está escrito? A pessoa que escreveu ou a pessoa que só leu?
Então, essa questão é uma coisa que a gente vai ver acontecer no mundo inteiro. E, eventualmente, com as pessoas tendo que revisar, um novo tipo de inteligência ou capacidade vai ter que ser construída. Porque se você só revisa, de pouco a pouco você vai, de alguma forma, atrofiando essa capacidade de revisão, que vem só com a escrita, de qualquer coisa, tá? Falando de escrita de texto, mas isso vale também para código. Eu tenho umas dúvidas sobre como que isso vai terminar e principalmente o quanto que a gente vai ter que confiar só nas IAs fazendo isso, tá? E tem, óbvio, inúmeras questões aqui. Só para você ter uma ideia, tem estudos falando sobre as IAs se comunicarem de maneira que os seres humanos não entendem e passarem suas preferências adiante, né? Tem um estudo falando sobre a comunicação randômica das IAs, falando sobre isso. Não vou entrar em questão, mas assim, a minha grande dúvida é o atrofiamento dessas pessoas frente a esse cenário. Porque cada vez elas ficam mais preguiçosas. Se você tinha o cuidado de revisar o código de ponta a ponta, à medida que você vai vendo que, como qualquer gerência, tá? Se você tem um cara que ele vai mandando muito bem, aos poucos você vai deixando ele mais independente. Você vai deixando ele de microgerenciar e tratando ele como sênior. Se você chegar nesse ponto de de tratar ela como sênior, você vai deixar de averiguar o que ela está fazendo e vai dar um tapa ou outro. A minha dúvida é, isso faz sentido ou não? Já que era feito de alguma forma anterior num sistema tradicional com humanos, isso faz sentido ser feito com IA? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. I don't know. We might be 6 to 12 months away from when the model is doing most, maybe all of what SWEs do end to end. And then it's a question of how fast does that loop close? Not every part of that loop is something that can be sped up by AI, right? There's like chips, there's manufacture of chips, there's training time for the model. So it's, I think there's a lot of uncertainty. It's easy to see how this could take a few years. It's very hard for me to see how it could take longer than that. Yeah. But if I had to guess, I would guess that this goes faster than people imagine, and that key element of code and increasingly research going faster than we imagine, that's going to be the key driver. It's really hard to predict, again, how much that exponential is going to speed us up, but something fast is going to happen. Nesse ponto, concordo com o meu amigo aqui que as coisas vão rápido de uma maneira que a gente nem pensa que podem acontecer. Eu sinto que essa tese de IA, né, quando a gente olha os números, elas não estão numa bolha quando você olha as grandes empresas. Elas são lucrativas a ponto de justificar o que elas estão, só que o investimento é massivo. Existe um desbalanço aqui entre o que as 7 maiores empresas do mundo estão fazendo com IA versus o que está acontecendo no mercado privado, onde poderia ter uma bolha, tá? Mas essa discussão, a minha visão é que ele vai acontecer uma bolha. A gente caminha para isso, né? Tem um texto do Rui, esqueci o sobrenome dele, da Quineia, em que ele fala sobre a IA ser um ônibus a 80 km por hora, do mesmo filme lá do comparativo com o filme Velocidade Máxima. Se ela desacelerar, explode uma bomba, e se ela continuar acelerando, ela pode bater. Então, o que ele traz é um pouco disso que eu considero bem verdade. Eu acho que esse cenário da IA é bem pesado para isso mesmo. Mas vamos voltar aqui para as notícias, para a gente trazer. A primeira delas que eu queria falar é sobre essa aqui, né? O Ethereum tendo uma quantidade de usuários maior do que crescente, né? E aí as pessoas estão usando mais Ethereum do que normal. Ele fala sobre um aumento significativo de novos endereços interagindo com as redes, e isso indicando participação fresca, nova, né? De fato. As novas wallets, novas carteiras, têm um maior interesse em Ethereum e são drivados pela finanças descentralizadas, stablecoins e NFTs. Eu, sinceramente, teria que ver esses números aqui, mas acho que stablecoins com certeza é o principal. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, 90% do volume de cripto são stablecoins, tá? Então não se engane que stablecoins não estão tendo uma utilidade muito maior do que só comprar cripto. A sustentabilidade desse crescimento depende se novos usuários vão continuar engajando com a rede nas meses seguintes. Eu sinceramente sinto que, como a gente está no mercado meio morno e as teses ao redor do Ethereum, do ponto de vista mais degenerado, não estão andando, eu acho que esse movimento acaba sendo até mais sustentável que outros, tá? Eu acho que é um ponto interessante para continuar de olho, não é uma coisa que acho que dá para bater o martelo de fato nisso. Outra manchete que chamou a atenção essa semana são o dos CryptoCards, né? Os cartões de cripto que movimentaram 18 bilhões anualizados aí de stablecoins, mostrando uma mudança do pagamento de todo dia, né?
coisa. E esse é um ponto interessante para a gente trazer aqui, porque isso vai mudar a dinâmica do mundo. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem vários cartões de crédito, eu já usei alguns desses, e isso está sendo muito levado em consideração para, por exemplo, você não pagar IOF. E, de fato, hoje você não consegue pagar IOF porque não existe uma regra disso. O Banco Central já está considerando essa compra de stablecoins como câmbio. E aqui vem um ponto que eu queria trazer numa discussão, tá? Eu estava discutindo com algumas pessoas sobre essa característica de você definir como câmbio, tá? Definiu como câmbio stablecoin, você abre espaço para a Receita cobrar IOF. A minha dúvida hoje é a seguinte: já saiu a norma do Banco Central. Eu não acredito que quando vai sair uma norma dessa sobre um assunto que todo mundo está falando, esses caras não se conversam. O fato da Receita não ter se movimentado ainda, e pode se movimentar agora antes da nova, de liberar o novo sistema para declaração das pessoas, ela trazer essa novidade dizendo que agora vai ser câmbio. Qual que é a minha dúvida quanto a isso, tá? Imagina que eu, André, faço o câmbio usando stablecoin. Eu pego, compro stablecoin, mando para fora, uso o cartão e beleza. Aí você vai ter as empresas, tipo as exchanges, sendo controladas pelo Banco Central e a Receita dizendo que tem que cobrar IOF. No momento que você comprar uma stablecoin, ele vai te debitar o IOF, beleza? Beleza. Eu, André, vou comprar XRP. Por que você vai comprar XRP? Eu compro XRP e troco por outra moeda. Vou comprar Ethereum e trocar outra moeda por stablecoin. Você vai ter inúmeras brechas. Aí agora pensa a Receita nisso. A Receita vem olhar para isso e fala assim, beleza, então eu vou cobrar de todas as cripto. Você matou o mercado local. Imagina você ter que comprar Bitcoin e ter que pagar o IOF só porque a Receita não quer que, se alguém comprar Bitcoin, faça esse câmbio para fora. Aí vem outras coisas, beleza, o que vai estar fora dessa lógica? O que vai estar fora dessa lógica seria você comprar NFT. Beleza, eu faço um contrato de NFT com você, você me vende NFT, vendo NFT na ponta lá e transfere esse dinheiro de um lado para o outro, em dólar, da maneira que a gente qualificou o preço. Você entende que é como tentar pegar água? Vai passar pelos dedos. Minha visão sobre isso, tá? Sincero, olhando tudo que a gente já viu de história de inovação. No momento em que começou a se transferir peer-to-peer músicas, né? Você teve a indústria da música tendo embate com o Napster, né? Isso com o Napster. O Napster perdeu, porque ele ativamente fazia com que as pessoas conseguissem piratear as músicas, né? Era o termo que eles usavam. Só que a indústria da música ganhou, né? As gravadoras dos Estados Unidos. Só que lá na Alemanha teve um cara que criou o MP3 e continuou distribuindo música peer-to-peer. Ou seja, você botar para baixar lá 10, 20 músicas e montava o teu CD. O que aconteceu? A indústria ela se readaptou a isso. As gravadoras pararam de ser tão lucrativas e foi muito bom para o usuário. Eu não queria comprar um álbum que tinha 2, 3 músicas que eu gostava. Tinha pouquíssimos artistas que você queria ouvir o álbum inteiro. A maioria consumia música como a gente consome hoje no Spotify. Por mood, gostava de uma música, uma trend, entendeu? Então você não queria comprar o álbum inteiro. E aí você teve uma indústria todinha que se readaptou. Eu olho para essa questão dos cartões de crédito e dessa fuga de IOF e vejo a mesma coisa. Vai ser como pegar água isso aqui, tá? Eu sinceramente acho que é uma batalha perdida e ou o regulador vai fechar os olhos para isso e falar assim, não tô vendo, tô cobrando, ou ele vai demitir. Sinceramente, pelo modo como acontece coisa no Brasil, ele vai fechar o olho aqui e vai deixar passar as coisas, beleza. Tipo, não, que você câmbio vai ser isso. Quem vai ter que se readaptar são os negócios. Nômade, todos esses cartões vão ter que se readaptar. No meu caso eu acho que esses caras vão ter que comprar alguém. Fica muito mais fácil fazer isso do que tentar reestruturar de novo. Cultura da empresa. Imagina o quanto de coisa deve estar falando sobre essa questão de câmbio. Ou, puta, você tem que pagar os impostos, sabe? Então, esse tipo de coisa, ele vai dar um balanço gigantesco aqui no Brasil quanto a isso. Eu, sinceramente, não vejo como que a Receita vai evitar que essas coisas aconteçam. Mas vamos ver. Seguindo aqui, acho que o ponto bom para trazer, a NYSE, né? Vai fazer negociação 24/7. Vai ter um processinho aí para chegar nesse ponto. Mas eles estão evoluindo para isso. Mais natural que acontecesse tokenização, né? Imagina, você tem um mercado do lado de trilhões de dólares que negocia 24/7 e você sendo uma das maiores bolsas mais respeitadas do mundo não seguindo essa regra. Parece meio preguiçoso, né? Basicamente isso, o caminho natural de acontecer. Aqui outra coisa que chama atenção, né? Ouro tokenizado bateu aí maior quantidade de ETFs de metal no rally para os $5.000.
faz bastante sentido, né? O ouro tokenizado, ele é mais fácil de você transportar, mais verificável, e alguns ouros tokenizados, se não me engano, o PAXG, ele tem a custodiante padrão de um banco. Não lembro qual banco exatamente, mas esses caras têm um custodiante padrão muito bom. Então, acho que outra coisa você não pode perder. Aqui, por último, mas não menos importante, Rússia furou as sanções com mais de 100 bilhões de dólares negociados no rublo russo, né? Veja só como é a geopolítica mundial e como é a adaptabilidade do ser humano, de alguma forma, em relação aos governos também vale aqui. No começo da invasão da Rússia na Ucrânia, os Estados Unidos congelou todo o dinheiro dos russos. Eles olharam para aqui e falaram, opa, beleza, não dá para confiar mais no dólar. A China olhou para aqui e falou, opa, não dá para confiar mais no dólar. Todo mundo que tinha alguma aversão aos Estados Unidos, no primeiro momento já pensou isso. O dólar está sendo usado como ar. Os parceiros dos Estados Unidos pensaram a mesma coisa. Opa, se eu sou parceiro dos Estados Unidos agora, tá tudo bem. Mas se eu criar alguma rusga, será que ele não vai poder fazer a mesma coisa? E aí a Rússia começa esse movimento de usar stablecoins locais, cripto, que for, até criar sua própria stablecoin. Porque o ponto é, se eu estou negociando com a Rússia e a gente tem uma relação bilateral, esse cara não vai me ferrar, porque senão eu ferro ele aqui nessa relação bilateral. Então eu tenho a confiança de que o rublo russo tokenizado, ele vai ser descontado lá e vai ser descontado aqui. E aí no final a gente faz uma cariação para dizer quem tem o quê, né? Qual é o saldo dessa balança comercial. Então essa evolução, ela era previsível, né? Eu acho que o que a gente olha para a Rússia fazendo isso faz bastante sentido também. Bom, pessoal, isso encerra o nosso primeiro conteúdo aqui de resumo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você sentiu falta de alguma notícia. E se você quiser acompanhar dia a dia isso que está acontecendo, não deixa de se inscrever na nossa newsletter The Coach. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem aqui também. Então, fiquem à vontade aí de acompanhar a nossa newsletter The Coach, beleza? Semana que vem, sexta-feira, tô voltando de novo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.